Boa tarde, gente. Tudo bem? Quem não me conhece, eu sou a Sandra Santos, sou uma das fundadoras da Abrafibro e atual diretora-geral. Muitas perguntas têm chegado a nós referentes à aposentadoria, auxílio-doença, INSS, direito previdenciário. É bom que saibam que nós temos um grupo que alguns advogados da área previdenciária fazem um trabalho voluntário para responder às perguntas. Porém, algumas são muito comuns e acredito que eu possa ajudar nesse sentido. Eu já estou aposentada, mas não foi pela fibromialgia. Vou contar um pouco da minha experiência para que vocês possam entender o mecanismo do INSS, da Justiça Federal, da perícia judicial e de como funciona todo esse trâmite aí judiciário, tá? Por diversas vezes eu tentei também o auxílio-doença, consegui durante 7 anos. Quando o INSS deixou de ter convênio com algumas empresas para fazer a perícia, aí eu perdi o direito à licença. Mesmo não estando bem, mesmo não estando em condições de voltar a trabalhar. Porque até então eu tinha o problema da coluna e depois veio a fibromialgia. Já tinha feito cirurgia, não tive sucesso. Os sintomas da fibro estavam bem acentuados, porque eu estava iniciando o tratamento, eu não tinha chegado ainda à fórmula perfeita para tratar tudo isso. Atividade física eu não podia fazer, eu tinha que ficar só restrita à reabilitação da coluna, como ainda é até hoje. Eu faço na medida do que é possível, tá? Para não deixar o corpo sedentário, etc, etc. Bom, o que acontece? Em 2008, o INSS me mandou voltar a trabalhar, mesmo sem condições, mesmo sem o médico do trabalho ter dado o aval dele. Ele colocou que eu estava apta com restrições. Na área em que eu trabalho, que é num órgão do governo estadual, não existe remanejamento, porque eu sou concursada, apesar de trabalhar como se fosse numa empresa qualquer, tá? Mas eu trabalhava numa empresa do Estado. O que acontece? Voltei a trabalhar. Trabalhei de maio até dezembro de 2008. Ou seja, eu não trabalhei, eu mais vivia na enfermaria do que no meu setor. Eu não resisti, parei de trabalhar, conversei com o advogado, juntamos a documentação e em 2009 nós ingressamos com uma ação na Justiça Federal. E com isso eu fui dando prosseguimento ao meu tratamento da coluna, porque realmente era muito sério. E a fibro só fazia doer mais, porque a nossa sensibilidade à dor é muito grande. Em 2009 eu fiz um novo procedimento na coluna, continuei fazendo tratamento para fibro também, e foi indo. Em 2011 eu operei a cervical, eu já tinha feito 2 cirurgias na coluna lombar, e em 2013 é que a Justiça marcou a minha perícia judicial. Porém, muitos advogados não gostam de fazer isso, ou até desconhecem isso, mas se você tem um benefício suspenso, nas mesmas condições como aconteceu com o meu, o seu advogado, ao ingressar na justiça, desde que você já tenha cessado todas as possibilidades dentro do INSS, você ingressando com uma ação na justiça contra o INSS e não tendo outros recursos para se sustentar, para manter seu tratamento, o seu advogado pode entrar com um mandado de segurança, ou que muitos chamam de liminar, ou
São outros nomes jurídicos que dão, tá? Tutela antecipada também. Ele pode pedir isso junto ao juiz para que o seu benefício seja restabelecido antes mesmo do término da ação, ou seja, antes que a ação seja julgada, tá? Para que você não seja prejudicado, porque do contrário, como é que você vai se sustentar, pagar medicação, pagar transporte e pagar as suas necessidades básicas? Isso é importante. O advogado pode pedir para você fazer uma carta de próprio punho, você pode mostrar contas atrasadas, você pode mostrar receituário médico. Existem N formas de você fazer isso, tá? O seu advogado vai saber como deve ser feito. E ele tem que ir lá e despachar junto com o juiz para pedir que ele defira, tá? Esse pedido de tutela antecipada para que você tenha como subsistir, tá? No meu caso foi isso. O meu advogado entrou com esse pedido e o juiz deferiu. Ou seja, ele aceitou os argumentos que o advogado estava apresentando e mandou o INSS restabelecer o meu benefício. Ok. Passei a receber o benefício sem problemas. Em 2013 eu fiz a perícia. Todas elas foram favoráveis, porque meu problema de coluna é sério, é grave. E em dezembro agora, eles resolveram mudar a minha, graças a também às decisões dos peritos, né, que eu passei, eles verificaram que realmente eu não tinha condições de voltar a trabalhar. Então, passaram do meu benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Que fique claro que agora a aposentadoria por invalidez, ela não é uma aposentadoria definitiva para o resto da vida. Não é mais. A cada 2 anos, você pode ser chamado para fazer uma nova perícia no INSS. Se o estado permanecer o mesmo que deu origem à conversão do benefício, ou seja, você não melhorou nada desde que passou a receber por aposentadoria, você vai continuar aposentado. Mas, se eles verificarem que você tem como se sustentar, ou se você tem outra fonte de renda, até mesmo fazendo palestra paga, se você fizer um livro, é motivo para tirarem o seu benefício, tá? Bom, esse é o meu caso. Entendam que cada caso é um caso. Muitos perguntam se fibromialgia dá direito à aposentadoria. Não. Eu não posso dizer um não categórico, como também não posso dizer um sim categórico, porque tudo depende. Depende do tempo que você está contribuindo, depende do teu estado de saúde, depende se você tem outras doenças juntas, depende de como o seu organismo está reagindo ao tratamento, depende de quanto tempo você tem o diagnóstico, há quanto tempo você está fazendo o tratamento, se você está fazendo o tratamento de acordo com a prescrição médica. Ou seja, existem várias variantes. Depende também da função que você exerce, se é compatível ou não, para que a fibro te torne incapaz, tá, para o trabalho, ou se você pode ser remanejada para uma outra função, ou eles te dão o benefício de auxílio-doença, tá? A aposentadoria, normalmente, ela acontece pelos casos que a gente tem acompanhado, quando existe uma outra doença junto, que é até mais grave, que eles considerem, do que a fibromialgia, tá? A fibromialgia em si, quando tratada de acordo, muitos casos conseguem gerenciar as crises, tá? O que nós vivemos é uma falta de realidade, na verdade. Por quê? Qual é o empregador, sabendo que o seu candidato é paciente de uma síndrome que pode ter uma crise a qualquer momento e que ela pode durar de 2 dias, 1 semana, 3 meses, 3 anos? Então,
o que nos pega é a falta de comprovação. E não pega só aqui no Brasil, não. Pega em Portugal, pega na Espanha, pega na América Latina, pega nos Estados Unidos, pega em todos os lugares do mundo. Em 90% pelo menos. Tá? Então, não somos nós, os brasileiros, a sofrerem as consequências da falta de reconhecimento. Portugal, a situação está muito pior, podem ter certeza. Tá? Lá, eles tentam se unir para que o governo reconheça a nossa síndrome e que passe a dar o aspecto de particularidade a cada paciente, para que assim seja concedida o benefício de acordo com as condições dele, e não fazer uma tabela. Tá? Muitos devem saber de casos em que o INSS manda voltar a trabalhar gente com câncer, gente com amputação de membros, gente com doenças degenerativas. O INSS, a gente está fazendo isso sim. E não é só com fibromialgico, não. Tá? Existe uma tabela. Tá? Qualquer um que conheça um pouquinho mais de internet, dá uma fuçada que vocês vão encontrar. Existe uma tabela para doença. Doença X, tal tempo de afastamento. Doença Y, tal tempo de afastamento. Porém, quando você indaga o Ministério da Previdência, como eu já fiz, eles respondem que tudo é avaliado. Ou seja, aquela tabela é só uma base, mas tudo depende das provas apresentadas pelo periciado, tá? Ou seja, a gente. É uma posição muito cômoda, essa, é óbvio. Tá? Saiu agora uma nova forma de avaliação do INSS, no qual eles vão avaliar os caso a caso. Se realmente isso funcionar, se realmente eles passarem a acreditar que a fibromialgia existe, se realmente eles passarem a avaliar os outros sintomas que o paciente tem, os outros sintomas devido à medicação, os outros sintomas devido à própria síndrome de fibromialgia, tá ótimo. Tá? A nossa luta, na verdade, não é para que o INSS nos conceda aposentadoria. É muito relativo isso, é um tiro no pé, porque tem muita gente que está conseguindo trabalhar. Tem muita gente que quer continuar trabalhando. Se a gente fizer isso de uma maneira generalizada, nós vamos estar colocando no olho da rua gente que não quer parar de trabalhar. Se a gente fizer isso de maneira generalizada, ninguém mais vai conseguir emprego. E o governo não vai arcar com as responsabilidades sobre essa população toda. Porque na portaria do Ministério da Saúde, ele coloca que o povo brasileiro vítima da síndrome de fibromialgia gira em torno de 8%. Ótimo. Só que em todas as outras notícias que você leia sobre o assunto, chega no máximo a 5%. Então, nunca fizeram um censo no Brasil para saber quantos somos. Tá? Ainda que tenham feito só junto ao SUS, os pacientes que são atendidos pelo SUS, ainda vá lá. Mas ainda faltam ver as clínicas particulares, os convênios, os consultórios, os hospitais. Então, essa margem de 8% que o governo colocou, mesmo na portaria, também não é verdadeira. Nós não temos como assinar embaixo aquilo é verdade, como é feito pelo censo. Digamos assim, que também levem a conta na ponta do lápis. Tá? Então, gente, por favor, o que nós sugerimos, que a Sandra sugere, como paciente, como cidadã, como uma recém-aposentada, é: procure o seu sindicato. Eles lá já têm um departamento jurídico que faz esse atendimento, que conhece os acordos coletivos da categoria de vocês, conhecem os julgados que são feitos sobre pacientes com síndrome de fibromialgia também. Vocês muitas vezes podem conseguir advogados gratuitamente dentro do sindicato. Se você não tiver um sindicato, procure, então,
a advocacia gratuita da OAB, no escritório da OAB da sua cidade. Eles têm um atendimento também, tá? O que é importante é converse com um advogado previdenciarista, especialista em direito previdenciário. Por que eu estou frisando isso? Porque tem muitos advogados que trabalham na área criminal, na área civil, na área de direito de família, na área de direito ambiental, direito internacional e também faz direito previdenciário, tá? É muito complicado, a pessoa precisa ser muito inteligente para conhecer tudo isso. Direito previdenciário tem muitos detalhes, tem muitos se, tá? Então, a pessoa tem que estar sempre por dentro da legislação para poder nos ajudar, tá? O advogado previdenciarista, ele vai avaliar o seu problema, as suas condições, o seu tempo de contribuição, o seu tempo de afastamento ou não, se você já se afastou antes ou não, se você já teve outras doenças, se essas outras doenças que você tem podem estar ligadas ou não a um acidente de trabalho, por exemplo. Então, ao invés de converter o seu benefício em aposentadoria por invalidez, pode ser sim, por invalidez devido a um acidente de trabalho, mas não pela fibromialgia. Então, cada caso é um caso específico. Não dá para generalizar. A legislação, ela fala de forma simples e objetiva para diversos casos, tá? Então, só que o meu foi de um jeito, o seu pode ser de outro, de outra pessoa é outra coisa, tem outros detalhes, outras doenças, outros agravantes, tá? Então, o importante é consulte um advogado da área previdenciarista, tá? Isso é muito importante. Temos o grupo, mas no grupo ele não vai fazer uma consulta, tá? Por quê? Porque ele vai precisar de documentação, ele vai precisar ouvir seu histórico, entendeu? É outra história. Você tem uma dúvida, se a dúvida é fibromialgia da aposentadoria, de forma geral a gente responde não. Por quê? Porque os próprios juízes, nas ações diversas pelo país, ainda não chegaram a um acordo. Não disseram não, a fibromialgia dá aposentadoria para todo mundo, sim. É uma doença que não tem cura, é uma doença que precisa de tratamento contínuo, é uma doença crônica. Porém, existem ações em que o juiz interpretou de outra forma. A pessoa perdeu, teve que entrar com recurso. É um processo demorado. Como eu falei, o meu, eu entrei em 2009, eu tive a solução dele em 2013, tá? E ainda não recebi o que devia, porque o INSS está sem dinheiro. Não está pagando as indenizações. Deixar bem claro isso. Dá para entender o que significa isso? A gente contribui, a gente paga multa quando deixa de contribuir, tem o desconto lá em folha de pagamento, mas não está adiantando. Na hora que a gente precisa, simplesmente não tem dinheiro. Quando forem pagar, vão pagar com juros e multa? Pode ser que sim. Pode ser que eu tenha que entrar com uma outra ação para pedir que eles façam a correção devido ao atraso. Isso é possível, tá? Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá? Muita gente está pedindo explicação sobre o direito previdenciário, sobre a aposentadoria, sobre o direito ao benefício de auxílio-doença. Entendam, cada caso é um caso. Cada um contribuiu por um tempo, cada um tem fibromialgia com mais alguma coisa ou sem alguma coisa, tá? Depende do tempo de tratamento, depende do seu diagnóstico com o médico, depende de você também. É muito importante isso. Se você resolve entrar numa ação na justiça,
saiba que você tem direito, pelo Código de Ética Médico, a ter uma cópia do seu prontuário com todos os profissionais pelos quais você já passou, que fazem parte do seu tratamento. Se você teve que ir ao pronto-socorro porque passou mal, peça ao hospital uma cópia do seu prontuário, para que ele faça parte do seu processo judicial. O meu processo tinha 2 volumes. Eu tirei cópia de tudo, das cirurgias que eu fiz, das consultas que eu fiz, fisioterapia, psicoterapia, psiquiatria, tá? Tava tudo lá. Foi ótimo para mim, porque na hora em que o perito foi fazer o levantamento, a partir de quando eu deveria já estar aposentada, ele foi procurar ali as informações. E mesmo porque o que o médico colocou no laudo, ele pôde comprovar através do documento. Ou seja, do prontuário do hospital ou do prontuário do consultório dele, entendeu? Tudo para eles é prova. O que nos prejudica demais é que nós não temos como provar que temos a fibromialgia. Normalmente, eles teriam que provar que nós não temos. Mas o lado mais fraco da corda sempre somos nós. Então, vamos ser realistas, tá? Vamos fazer com que a gente faça o tratamento que precisa ser feito, para que também, quando eles tiverem que fazer um laudo para a gente, façam um laudo decente. Saibam que em arquivos, dentro do grupo, existe um laudo feito por um médico para uma fibromialgica. Nele, ele cita, inclusive, como é que eu posso dizer? Ele cita artigos literários, tá? Trechos de livros que falam sobre a incapacidade da fibromialgia, da vida que leva um paciente com fibromialgia. Então, ele fundamentou a incapacidade da paciente dele, tá? Fazendo citações literárias. É só procurar que lá em arquivos tem. A gente pede que vocês também tenham uma curiosidade de saber o que existe em arquivos que possa ajudar vocês. Porque a gente faz o trabalho todo de escrever, de ir atrás, de procurar, de colocar lá em arquivos para que todo mundo tenha acesso. Criem esse hábito de ler. Pelo menos passar os olhos e ver os tópicos lá que existem, se tem alguma coisa que possa te ajudar em alguma situação. Tá? Lembrem-se que tanto eu quanto todas as outras pessoas que trabalham na Abrafibro como voluntárias, têm fibromialgia também. Tem os dias ruins, tem os dias péssimos, tem os dias mais ou menos, tem os dias bons. E além da fibromialgia, tem outros problemas também, tá? Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando e eu sei que vocês vão nos ajudar. Porque a Abrafibro a gente não faz sozinha. A Abrafibro depende não da Sandra, não depende da Cleonice, não depende da Rosângela, depende de todo mundo. Todo mundo é responsável, tá? Tudo isso que nós construímos durante esses 6 anos, nós não fizemos sozinhos. A gente só deixou a casa organizada. Só. Porque o resto foi de acordo com as necessidades, as coisas foram surgindo. Então, eu peço para vocês, vejam antes de perguntar o que tem em arquivos, tá? Por favor, leiam. No blog também tem. Você sabe qual é o endereço do blog? Não? Então anota aí. http://abrafibro.blogspot. Eu vou soletrar. Blog, B-L-O-G, depois junto. S-P-O-T. Spot. Ou seja, abrafibro.blogspot.com.br. Vou repetir. http://abrafibro.blogspot.com.br.
Lá também tem muitos assuntos de interesse de todo fibromialgico, tá? Entendam, a gente tem o maior prazer em atender vocês, mas muitas vezes as perguntas são sempre as mesmas. Então a gente percebe que muita gente não está lendo, não está acompanhando, chega lá e pensa só no próprio problema. E isso também cansa a gente. A gente também é doente. A gente está trabalhando como voluntário. Então eu resolvi gravar esse vídeo para ver se essa maratona de pessoas que estão procurando informações sobre o direito previdenciário, fibromialgia dá aposentadoria, não dá aposentadoria, pode dar auxílio-doença, pode não dar. A explicação é essa. Depende. Não tem fórmula. Em direito não existe fórmula. Tá? Tudo pode acontecer. Depende do advogado, de como ele vai fazer a argumentação do seu processo, no seu processo, depende dos documentos que você vai entregar para ele, de como você explicar as coisas para ele, os laudos que você entregar, os prontuários que você entregar, tá? Tudo isso vai depender. O seu tempo de contribuição, se você já teve outros pedidos negados, se você já esteve sob benefício de auxílio-doença, tá? Qual era o motivo, se o teu problema gerou um outro que possa ser visto como acidente de trabalho, aí o processo é outro. Então, por favor, façam isso. Procurem um advogado da área previdenciarista, ou dentro do seu sindicato, ou dentro da OAB, ele vai te orientar, tá? Ninguém fica sem orientação. Só que a gente precisa aprender a usar as ferramentas que nós temos. Quando a gente aprender a fazer isso, ninguém enrola a gente mais não, tá? É ler mais e ficar mais atento às coisas, tá ok? Espero ter conseguido esclarecer pelo menos um pouquinho sobre esse assunto para vocês. O grupo Abrafibro, Direito Previdenciário, tá lá para quem quiser tirar dúvidas. Não é consulta. Vamos deixar claro. Porque uma consulta, a pessoa tem que estar presente, junto com a advogada, eu já expliquei isso, ok? E mesmo porque, como são voluntários, o tempo deles é curto. Então, é uma pergunta simples e acabou. Ele vai responder e só isso, tá? A pessoa entra, faz a pergunta e sai para dar vaga para outro, ok? Agradeço a atenção de vocês. Agradeço por vocês estarem confiando no nosso trabalho. Agradeço ainda aproveitando, agradeço àqueles que estão se movimentando para o projeto 12 de maio. A gente vai chegar muito longe com isso. É uma das coisas que eu creio que, se a gente conseguir ganhar a maioria dos municípios no Brasil, a Previdência é o próximo passo. Não tem como deixar de reconhecer, tá? É muito mais médicos, profissionais de saúde, sociedade a pressionar, porque vão passar a conhecer a doença. E hoje não é o que acontece. Então não adianta querer começar lá de cima para chegar aqui embaixo. Então a gente tem que começar por baixo. A gente vai começar pelo alicerce. Esse é o alicerce, é o projeto 12 de maio. Vamos atrás, vamos correr. A gente vai conseguir sim, mas não é atropelando nada não. Tá? Um beijo, até a próxima. Tchau.